A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, hoje é dia 30 de dezembro de 2025, 2 dias para o final do ano, né? E eu quero gravar um texto aqui, relembrar os irmãos de um vídeo, né? De um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, de um sonho que eu tive e que agora está acontecendo. Mas antes disso, eu quero pedir aos irmãos que façam uma oração comigo, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como de praxe, todas as vezes que eu vou gravar um vídeo, eu tenho aqui um texto da palavra do Senhor para embasar esse vídeo, né? E eu quero compartilhar com os irmãos exatamente aqui em Mateus capítulo 3, verso de número 12. Mateus capítulo 3, verso 12. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Irmãos, eu não sei, eu tenho um vídeo aí gravado aí no meu canal, os irmãos quiserem, puderem, obviamente pode pesquisar. Eu tive um sonho que eu via no monitor, assim, escândalo, e eu descia e estacionava o carro, né? E aí eu saía de dentro do carro, eu andava assim, eu via um homem de uns 3 metros de altura, um homem muito grande, um homem muito forte, e assim com a capa preta assim até em cima. Eu escrevi 2 livros, né? Um deles é o Menino, né? Está aí no Clube de Autores, está publicado lá, quem quiser acessar, comprar, adquirir. E lá eu descrevo ele como sendo o arcanjo, o anjo Gabriel. Gabriel. E aí, irmãos, eu saio de dentro do carro, quando eu olho assim no multimídia, dá lá aquela notícia lá, escândalo, né? Aí eu saio de dentro do carro, que eu chego e eu ponho a mão assim, a minha mão direita assim, na mão direita dele. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, a ordem é orar. E aí eu acordei com esse sonho. Acordei assustado e eu já estava orando pela igreja do Senhor, eu continuo orando por ela. Eu tenho alguns vídeos aí falando a respeito desses sonhos proféticos, né? E agora essa semana aconteceu aquele evento lá com aquele pastor lá, eu não sei se é no norte aí, coabitando com a própria nora, né? 6 anos já naquele adultério, que coisa feia aquilo lá. E isso é horrível, irmãos, porque e eu quero dizer o seguinte, às vezes você pensa que é só aquilo lá. Não, tem muita coisa debaixo desse tapete, irmão. Tem muita coisa debaixo desse tapete. Deus, ele destampou essa panela. Ele não pode comungar com o seu pecado, irmão, irmã, para com isso. Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele tem a pá, ele vai pegar, quando você bate o trigo, cai palha junto com o trigo. Aí ele pega a pá, enfia assim no trigo junto com a palha e joga para cima. Quando ele joga para cima, o vento dá e a palha é levada para longe, o trigo cai perto. Ele faz isso de novo. Então esse processo
as pessoas que malham o trigo, esse processo é feito várias vezes até peneirar completamente a palha. Aí ele pega o trigo, coloca na sacaria, ou no pote, ou no recipiente e guarda, né, banadinho, né, e a palha leva para o fogo, queima. Para que serve a palha? Palha para nada serve, senão para ser queimada e virar cinza. E olha, eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que não vai parar aí. Deus, ele entrou agora na sua eira. Deus, ele entrou agora para peneirar a sua eira. E aí, irmãos, olha, se você está em pecado, se você está com uma vida na maciota, com cuidado, você não vai suportar o aperto em 2026. Irmãos, é necessário que nós venhamos nos convertermos dos nossos pecados e segurarmos na orla da veste do Senhor. É necessário, porque só assim é que nós vamos obter o favor do Senhor. A palavra de Deus diz assim: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará o favor do Senhor. Se não observar isso, irmãos, não tem bênção. Irmão, vai chegar um momento em que Deus vai pôr o pé, vai falar: não, de jeito nenhum, você não vai brincar mais com a minha obra, com a minha noiva, com as coisas de minha, não vai. Olha o passado, irmãos, o passado. O rei Uzias, se eu não me engano é o rei Uzias mesmo, ele quis entrar no templo para oferecer ali um sacrifício, um incenso para o Senhor, soberbão, né? E aí Deus, ele lançou uma lepra na testa dele e ele ficou 15 anos afastado do reinado. Irmãos, as coisas de Deus são coisas que necessariamente tenha que prevalecer o temor e a santidade, a vida com Deus, o entendimento. Olha, vai chegar um momento que você vai levar a sua vida desorganizada, mas Deus vai falar: não, chega. E agora chegou o momento, esse ano é um ano em que a igreja vai entrar, e que Deus, ele vai entrar na sua eira e ele vai peneirar o seu trigo. O trigo é a igreja, a palha é o que está ali no meio da igreja, até parecendo que é trigo, mas não é. E Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está pensando, o que você está professando. Irmãos, em nome de Jesus, tome tento no que eu estou falando. Cuidado com as coisas de Deus. Olha, tem muitos profetas aí no YouTube, no Instagram, para todo lado. Tem muitos profetas falando coisas que não condiz, que não convém, prometendo aquilo que não é de Deus. Deus, ele vai passar por essas pessoas também. Você acha que Deus não vai cobrar isso aí? Você está iludindo as pessoas. Essa ilusão que você está fazendo com elas, Deus vai cobrar, mas com certeza. Mas com certeza, porque a ilusão, quando você tem uma palavra profética e é de Deus, você deve falar e vai edificar as pessoas. Agora, você lançar uma palavra ao léu, achando que se eu alcançar uma pessoa, tá bom, não. Ou você fala aquilo que é de Deus, ou você pratica adivinhações. É óbvio que no meio de milhares e milhares de seguidores, milhares e milhares de assistentes, tem alguma pessoa com dor de cabeça, e você fala: foi curado com dor de cabeça. Irmãos, nós precisamos amadurecer o nosso evangelho, e nós precisamos tomar atento. Deus, ele vai passar pela eira e ele vai peneirar o trigo. Vê o que eu estou falando. Depois não vem falar: o pastor está lançando maldição. Não, eu só quero que você preste atenção, que quando você for gravar vídeos, grave-o para louvor e glória do Senhor, para que as pessoas sejam alcançadas e sejam edificadas. Eu sou profeta e eu estou repreendendo agora as pessoas que estão gravando aí os vídeos só para ganhar like, só para aparecer. Que obra você está fazendo? Esses dias eu tive um sonho,
O sonho era um montão de palha e foi tudo queimado. Que obra é essa que você está fazendo? Tudo que você tem vai para o inferno, tudo que você fez vai para o inferno, a sua vida vai? Será que você vai? Irmão, nós precisamos começar a amadurecer a nossa manifestação diante de Deus, porque nós estamos diante de Deus e não estamos diante somente de pessoas. Eu tenho obrigação para aquilo que eu falo. Então, Deus ele vai passar a revista à sua igreja, vamos dizer assim, e ele vai pôr a pá na eira e jogar para cima, irmãos. Aquilo que é trigo vai cair perto, aquilo que é palha é longe, o vento vai soprar e depois vai juntar e tacar fogo. Irmãos, para com isso, olha, um escândalo, dois, vai acontecer. A palavra de Deus diz assim que no mundo tereis, no mundo, ai dos escândalos, né? Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Irmãos, tem muita gente que não está preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus vai fazer. E olha, o inferno existe, o céu existe, e nós precisamos escolher para onde nós queremos ir. As coisas da carne são boas, o pecado é maravilhoso, mas ele nos conduz à perdição, a carne nos conduz à perdição, o pecado nos conduz à perdição da nossa alma, da nossa vida. Agora, se nós entrarmos em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos para o céu, nós vamos andar. Não é fácil, a palavra de Deus diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O esforço é nosso, nós que temos que nos esforçar. Não, eu não quero o pecado, eu não quero as obras da carne, eu quero as obras do Espírito, eu quero entendimento e compreensão e começar a fazer aquilo que realmente Deus manda. Porque senão, amanhã ou depois, nós vamos ser cobrados por isso. E eu tenho carregado no meu coração um sentimento de temor e tremor pelas coisas de Deus, irmãos. Esse ano 2025 foi o ano mais difícil para mim, mas ele foi o melhor ano para mim, porque eu consegui crescer muito. Eu gravei poucos vídeos aqui no meu canal esse ano, em relação aos demais anos, mas foi o melhor ano, o ano mais difícil, um ano em que eu pensei assim, será que eu vou conseguir chegar ao final do ano? Consegui. Agora, irmãos, olha, nós temos aí, começando o ano de 2026, hoje é dia 30, agora é mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu estou gravando esse vídeo. Nós temos aí esse ano de 2026, está começando agora. Quem está segurado no Senhor vai sobreviver, vai ficar firme, Deus vai abençoar, vai prosperar e Ele vai conduzir a sua vida para louvor e glória do Senhor. Agora, quem estiver na maciota, brincando com as coisas de Deus, relando com o pecado, irmãos, vai cair, vai esborrachar. É isso que vai acontecer. E a palavra está falando aqui, ó, na mão dele tem a paz. E a paz é para peneirar. Nele quem? Jesus. Jesus é a pessoa mais maravilhosa do mundo para aqueles que estão em obediência, para aqueles que estão se esforçando para servir a Ele, mas para aqueles irmãos que estão brincando, para aqueles que já receberam todas as chances, absolutamente todas as chances, Ele não é, olha, irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. A mão de Deus, ela pode ser o melhor lugar, o lugar mais seguro para aquele que está em obediência, mas ela pode ser a coisa pior que existe para aquele que está em desobediência. A voz de Deus é a voz que nós precisamos ouvir. Tem uma música que diz assim, é preciso calar todas as vozes, menos a sua. Irmãos, tem muita gente falando muita coisa, mas só uma voz vai prevalecer, só uma voz vai ficar.
a voz do Senhor Deus, aquele que está vivo, assentado no trono, e aquele que reina, e aquele que há de vir, é esse. Ao nome dele, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua se confessará, ninguém será tido por inculpável diante dele, senão pelos próprios olhos dele. Irmãos, e nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Se você está com a sua vida desorganizada, o anjo veio até mim em sonho e falou: ore pela igreja, a palavra agora é orar, porque vai haver muitos escândalos. E começou, irmãos, e começou. A igreja, Deus, ele não vai ter por inculpável aquele que tem pecado. Não. Ele vai passar a pá, ele vai jogar para cima e vai levar. Irmãos, é necessário que nós venhamos nos arrependermos dos nossos pecados. Se você está com uma situação desorganizada, pecado, carnalidade, adultério, lascívia, se você está na vaidade dos seus próprios pensamentos, irmãos, e tudo, o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Timóteo, ele elenca lá 20 questões que podem nos levar para o inferno. E eu louvo a Deus, engrandecido seja o Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu quero falar com você, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloque o seu nome aí embaixo e fala: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Ou então faça essa oração comigo: Senhor Jesus, eu te aceito e te confesso como meu único e suficiente Salvador. Amém. Vou orar por você. Pai, este irmão, esta irmã aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida. Lembra-te, Senhor, quando o Senhor soar a última trombeta, a trombeta do arcanjo, que a igreja for ser arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, que o Senhor possa, em nome de Jesus, lembrar de nós para sermos arrebatados com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém.